Deus. Romanos 5. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona ou não traz confusão, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Obrigado, Jesus. Obrigado por Tua palavra, por Tua graça, por Teu amor, por Tua fidelidade. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado por essa oportunidade tão linda e especial nesse dia, Senhor, de quinta-feira, que podemos, Senhor, ter vencido até aqui através da Tua graça, através do Teu poder. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui, Senhor, que nós possamos abrir, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento para receber a Tua palavra e praticá-la em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa carta de Paulo aos Romanos é uma carta que traz muitas revelações, e essas revelações nos esclarece, abre nosso entendimento. E nos 3 primeiros capítulos, Paulo vai falar sobre a condição humana. Ele vai falar sobre o gentil, sobre a situação do povo gentil, que estão totalmente depravados, totalmente entregues aos pecados. E no capítulo 2 ele vai falar sobre um outro tipo de pessoa, que é o moralista, aquele que acha que é certo, que julga o outro, mas que pratica as mesmas coisas do primeiro capítulo. E no final do capítulo 2, um pedaço do capítulo 3, ele vai falar sobre o judeu, que é também alguém moralista, alguém que confia na lei, confia na circuncisão, mas que também vive debaixo do pecado. A conclusão que Paulo chega é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no capítulo 3, no versículo 21, ele vai falar que se manifestou uma justiça que independe da lei, uma justiça que é pela fé. E no capítulo 4 ele vai usar como exemplo Abraão e Davi, e vai falar da fé de Abraão, da justificação de Abraão, que não foi pelas obras, mas sim pela fé. E vai falar de Davi também, sobre a felicidade de Davi, de quem o Senhor não atribui culpa, mas os seus pecados são apagados. E no finalzinho do 4 vai falar dos filhos de Abraão, que somos nós, aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem em Deus são filhos de Abraão, e essa descendência é grande. E vai falar sobre o crédito que recebemos através da justificação, porque Ele nos perdoou, e em perdoando Ele não só nos perdoou, porque um perdoado continua sendo alguém falido, quebrado, tem uma dívida paga, mas não tem nada do mesmo jeito, mas Ele creditou algo na nossa conta, e nós temos um crédito ilimitado, que é a justificação. Aleluia. E no primeiro versículo do capítulo 5, ele vai começar a falar sobre o resultado dessa justificação. É algo que nós experimentamos por causa da justificação. E Paulo vai falar no versículo 1 que nós fomos justificados pela fé. É interessante nós pensarmos que a fé não é a causa da justificação. A fé é um instrumento da justificação. A causa da justificação é aquilo que Jesus fez por nós. A fé é um instrumento, é o meio pelo qual eu me
aproprio daquilo que Jesus fez. É verdade? Então nós falamos um pouco sobre isso semana passada, que eu tenho muita fé. Um dia uma pessoa falou para mim, eu tenho muita fé. Eu falei, você perdoa? Não. Eu falei, então você não tem fé. Eu tenho muita fé, mas você consegue deixar aquilo que as pessoas fez lá no passado e jogar isso fora? Não. Eu falei, então Jesus só elogiou alguém que tinha fé, alguém que tinha capacidade de perdoar. Uma fé grande é uma fé que faz com que a gente entenda o que Jesus fez e a gente perdoa. E essa fé, irmãos, que Paulo vai falar, que nós fomos justificados pela fé, e a fé é um instrumento e não a razão da salvação, porque a razão da salvação é o sacrifício de Cristo, é o amor do Pai. E vai falar assim, que essa justificação, por causa dessa justificação, nós temos paz com Deus. Não é paz de Deus. Essa salvação e essa justificação, ela traz uma paz com Deus. Paulo vai falar aos Efésios ou aos Filipenses que a paz de Deus, que excede todo entendimento, aquela paz é um sentimento. Essa paz que Paulo está falando é um estado, uma situação, como que eu posso dizer essa palavra? É algo definitivo, é algo que, meu Deus do céu, tem uma palavra que define bem isso. Nós temos paz com Deus. Essa paz com Deus, ela é uma situação, digamos assim. Por exemplo, eu e o pastor James brigamos. E nós estamos brigados. E porque nós estamos brigados, nós não nos falamos, nós não saímos juntos, nós não nos encontramos em lugar nenhum. E nós estamos brigados e vive essa separação. E nós não comungamos mais, não temos comunhão. E essa era a nossa situação diante de Deus. O ser humano não tinha comunhão com Deus. Deus tinha o que sobre o ser humano? Ira. Por causa do quê? Por causa dos nossos pecados. Pastor James, eu transgredi contra o pastor James e ele agora não quer mais papo comigo. Porque existe uma separação, existe uma divisão. Quando Jesus Cristo vem e morre na cruz do Calvário, e nós, através da fé, nos apropriamos dessa justificação, essa justificação nos traz um benefício. E o primeiro benefício é que agora nós temos paz com Deus. Aleluia. Eu volto a conversar com o pastor James volta a conversar comigo. E nós podemos de novo caminhar juntos. É isso que aconteceu, que Paulo está ilustrando aqui, que a partir da justificação pela fé, nós passamos a ter uma paz com Deus. Não é a paz de Deus de sentimento, porque paz de Deus há momentos que a gente vai ter mais e às vezes a gente vai ter menos, porque é um sentimento. A gente sente paz. Você já ouviu as pessoas falando assim, eu não fiz aquele negócio, eu não comprei tal coisa, eu não conversei muito com aquela pessoa porque eu não senti paz, como um sentimento. Mas aqui o que Paulo está dizendo é uma situação. Agora existe paz estabelecida entre o homem e Deus. Aquele que é justificado pela fé, ele tem paz com Deus. Tem paz por quê? Por causa de Jesus Cristo. Aí, irmãos, por meio de quem obtivemos acesso. Nós falamos sobre essa palavrinha acesso, né? Que vai falar do acesso a essa graça. E esse acesso pode ser aquela permissão de uma entrada de uma pessoa diante de um rei. Acesso também pode significar a entrada de uma pessoa diante do ser adorado. E acesso também é uma chegada de uma viagem turbulenta a um porto seguro. Então essa palavrinha só quer dizer todas essas coisas. E esse acesso pela fé nos leva a alguma coisa. E essa coisa é a graça de Deus. Então pela fé nós obtivemos acesso a essa graça. Paz com Deus nós temos, passado, já foi estabelecido. Graça de Deus foi obtida pela fé. Essa graça é ato contínuo.
isso é algo que nós temos em todo momento, é algo presente, é algo de agora e é algo de amanhã, e é algo de depois da manhã. Nós temos acesso a essa graça. O que é acesso a essa graça? É aquilo que aconteceu no templo no dia que Cristo morreu. O dia que Cristo morreu, bradou na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Para o judeu abriu-se o caminho do véu. Para o gentil foi derrubado um muro de divisão que havia. No templo lá, Paulo vai ilustrar isso em Efésios, que tinha um muro onde ficava, dali para fora ficavam os gentios. Para dentro do muro, perto da cortina, ficavam os judeus. E quando Paulo está dizendo, nós temos acesso a essa graça, quando Jesus morre na cruz, quando nós somos justificados pela fé, o véu se rasga para o judeu e o muro é derrubado para o gentil. Agora todo mundo tem acesso à presença, à glória de Deus, aonde Deus está, aonde Deus se manifesta, e isso é ato contínuo. Por quê? Porque eu posso desfrutar da graça em todo momento. E a graça não é algo só aquilo que é um favor imerecido, de fato é um favor imerecido, mas é algo que age em nós. Na doutrina cristã, a graça é aquilo que faz com que nós somos transformado. Então desfrutar desse acesso à graça, e a Bíblia vai dizer que nós precisamos crescer na graça, é algo que a gente precisa fazer todos os dias. De que forma que eu faço isso? Entrando na presença de Deus. Aleluia. Porque nós temos livre acesso. Nós temos livre acesso à presença do Rei, nós temos livre acesso ao Deus adorado, e nós temos uma chegada, um lugar de descanso no porto seguro, que é a presença de Deus. Não tem nada melhor do que um tempo tribuloso, turbulento, do que você se ajoelhar e falar com o Senhor nosso Deus. E isso nós temos por causa do quê? Da justificação pela fé. Aí tem mais algo que nós recebemos através disso. Versículo 2, no finalzinho, vai dizer assim, depois do ponto e da vírgula, diz assim: e nos gloriamos. Pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Precisamos estar firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então nós temos paz com Deus, nós temos acesso a essa graça, porque nós continuamos firmes nessa graça, e agora nos gloriamos na esperança da glória de Deus, que é a glorificação daquele dia, que nós vamos receber como resultado dessa justificação e da permanência na fé. Aleluia. Amém? Aleluia. Agora Paulo vai dizer assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Nos gloriamos nas tribulações, não é no sentido do masoquista que ama passar por sofrimento e por dor, tá, irmãos? Nos gloriamos, nossa, eu gosto, né? Eu gosto de passar por sofrimento. O sofrimento faz parte, mas Paulo chega ao ponto de falar, nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação, ela produz um resultado. E é interessante nós pensarmos nisso, que o gloriar-se na tribulação não é agradecer a Deus pela tribulação, mas é entender que essa tribulação vai produzir alguma coisa. Tribulação vem da palavra tríbulos, que era tipo um monjolo que eles falavam, aquilo que ia batendo no arroz. Tem outros nomes também. Vem dessa palavrinha, que é o tríbulos, que vai batendo no trigo para poder separar a casca da semente. Então ele vai batendo, e vai moendo, e vai prensando, e vai separando a casca da semente. Paulo vai dizer assim, nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então a tribulação vai produzir alguma coisa. Tem uma versão que vai dizer assim, que a tribulação produz paciência. E se não tivesse sofrimento, se não tivesse dificuldade, alguém precisaria de paciência? Não. Então
Então, existe tribulação, existe dor, existe sofrimento, mas ela produz alguma coisa. Ela vai produzir paciência, ela vai produzir perseverança. A tribulação, ela produz paciência, e a paciência não é aquela paciência só da questão de, eu tolero, né, o mal, eu tolero as pessoas, eu suporto as pessoas. Não, paciência, é uma paciência perseverante. Por isso que alguma versão vai dizer assim, perseverança. A tribulação produz o quê? Paciência ou perseverança. Produz algo em nós que a gente precisa ter para crescer nessa graça, para crescer em Jesus Cristo, para cada dia mais nos tornarmos parecidos com o Senhor. Michelangelo era aquele homem que fazia umas obras de arte, né, esculpidas em mármore, não é verdade? E ele fazia essas obras de arte, mas a história diz que ele acabou só 14 dessas obras, e a maioria ele começava e não terminava. É tipo eu lendo os livros, né? Começa às vezes e não termina. E ele, nessas obras de arte, as 14 ficaram famosas, nem todas elas ficaram muito famosas, nem todas elas eram bonitas e perfeitas, mas ele terminou 14 delas. Mas boa parte das obras de arte dele ficou inacabadas. Mas é interessante que quando Paulo vem falar aqui, que a tribulação produz paciência, é Deus trabalhando em nós para que a gente nos torne cada dia mais parecido com Cristo. Então a tribulação, irmãos, ela é boa, não no sentido de que eu gosto de passar por tribulação, eu gosto de ser prensado, eu gosto de ser machucado, eu gosto de sofrer. Não, isso é masoquismo. Cristianismo é o seguinte: eu gosto do quê? Do que ela vai gerar em mim, porque quando eu passo por ela, quando eu estou nela, eu tenho uma certeza, eu vou chegar do outro lado, e vou chegar do outro lado melhor do que eu estou agora. Tribulação produz paciência, produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Então, a gente quer viver a vida sem dor, sem dificuldade, sem luta, mas sem isso, irmãos, a gente não é moldado, nós não somos transformados. Então, a paciência ou a perseverança vai produzir o quê? Um caráter aprovado. E quando a gente pensa nisso, em tribulação, em dificuldade, em luta, em ser prensado, a gente vê gerações. E quando a gente enxerga gerações, a gente vai ver, né, Jair, que no tempo dos nossos pais era uma dificuldade. Nós viemos, ainda tinha uma dificuldade. Mas a próxima geração já veio e já tinha bem menos dificuldade. E a próxima que está vindo aí, muito menos. Aí você vê e você começa a olhar um jovem entrando no mercado de trabalho hoje, dessa geração que não teve tanta dificuldade. Eles fazem o que eles querem. É verdade ou não é? O negócio deles é fumar um nargues. Agora, como é que é o nome daquele pendrivezinho que solta fumaça também? Paver. Como é que é? Vapor? É o vapor. O negócio é fumar o vapor. Mas trabalhar, que é bom, para comprar o vapor, deixa quieto. Então a gente vai vendo o quê? Que é a ausência do quê? Disso que Paulo está falando. Nos gloriamos nas tribulações, na dificuldade, na luta. Ele não está comemorando, que bom que eu tenho luta. Não, ele está comemorando que essa luta vai gerar alguma coisa e vai gerar nele um caráter aprovado. Vai gerar paciência, a paciência um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Uma pessoa que passa por tribulação, ela tem um choque de realidade. Que a vida é difícil, que a vida é dolorosa, que as coisas não são do jeito que a gente quer. E infelizmente, essa ausência de tribulação, das vezes é gerada por nós, pais, mães, avós, que impede de que o filho sinta dor, sofra,
chore ali sozinho um pouco, dá um tapa na nuca dele, fala, levanta daí que você é homem, né? Vamos para frente, a vida não é fácil, não é brincadeira, não é um mar de rosas. Ah, meu filhinho, tadinho do meu filhinho, né? Vai chegar um ponto em que vai estar lá fumando vape, não quer trabalhar, não quer fazer nada, e o dia que cair e se machucar, sem a mãe e o pai estar perto, vai ficar ali prostrado. Por causa da ausência do quê? Do tribulus, da tribulação, da luta, da dificuldade. E daí não vai ter um caráter aprovado. Nós vivemos um tempo em que os jovens nossos, criados por pais trabalhadores, não querem trabalhar. E defende um governo que defende tudo que é ruim. Não é verdade? Então, assim, nós precisamos entender isso, e isso serve para nós também, irmãos, porque é ruim passar por dificuldade, é ruim ter luta, é ruim, a gente tem preguiça de confronto, né, pastor James? A gente tem preguiça de confrontar certas coisas, a gente não quer falar certas verdades para as pessoas, para não gerar reações nas pessoas, e essa reação gera atrito, e esse atrito gera dificuldade, e a gente tem medo da inimizade e da dificuldade, mas por muitas das vezes a gente deixa de abrir os olhos das pessoas falando a verdade. E Paulo está falando assim, a tribulação produz paciência, e a paciência, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Quando se pensa em uma geração que não passou por dificuldade, uma coisa que não se tem é esperança. Vamos falar de um negócio que alguns irmãos conhecem. Futebol. Futebol hoje em dia é um negócio que não dá mais tanta esperança. O Brasil jogou 2 jogos essa semana, ganhou um e empatou outro. Chegou um ponto da gente ficar feliz porque o Brasil conseguiu empatar, irmãos. É verdade ou não é? Empatou com a Espanha. Não, peraí, nós estamos falando do Brasil. Mas e a geração que a primeira coisa que faz quando começa a jogar num time profissional? Tatuagem, sobrancelha, penteadinho, cortezinho, pinturinha no cabelo. Acabou, não tem mais homem. É verdade, é a realidade. Não passa por tribulação. Hoje em dia, se pega um menino de 12, 13 anos, já coloca lá num clube grande. Se ele tem futuro, ele já está lá dentro. Ele já está lá comendo do bom e do melhor. Já tá... Não, antigamente, irmão, se pegava lá na favela. E até os da favela que se pega hoje e coloca lá, estão virando pingaiado. Tem um jogador que era da favela, ganhou a Copa da Favela. Um time brasileiro pegou ele, colocou ele lá no time, ganhava um salário bom. E esse menino... perdido na cachaça e na droga, está gordo e ganhando salário. Então você pensa bem que falta a tribulação. Isso é em tudo, todas as áreas da vida. Não tem mais pessoas com o intuito de formar uma família, não se tem mais maridos de verdade. Há mulheres casadas com uma pessoa, com qualquer coisa, menos com um homem de verdade. É verdade ou não é? E há homens casados com qualquer coisa, menos com uma mulher de verdade. E essa é a questão da geração que não passa pelo tribulus, pela tribulação. Porque a tribulação, irmãos, gera alguma coisa. É verdade. Glória a Deus. Gera fé, gera esperança, gera paciência, gera caráter aprovado. E esse amor, olha como que Deus é tremendo. Amém. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Olha como é tremendo isso. Como eu disse, esperança no futebol a gente já não adianta até mais. Esperança na política, piorou. Porque as pessoas não têm mais caráter. E a esperança que nós temos, essa esperança ela não nos decepciona. Tem uma versão que vai dizer, ela não traz confusão.
Aí vem para a igreja. Esperança que não traz confusão. Irmãos, a esperança que vem da justificação pela fé, ela passa pela esperança da glória de Deus. E essa esperança da glória de Deus, nós passamos a nos gloriar nas tribulações, não por causa da tribulação em si, mas por causa do resultado dessa tribulação, que é um caráter aprovado, é paciência e esperança. E essa esperança não traz confusão. E é interessante a gente pensar que a esperança que vem de tudo isso que é gerado em nós não traz confusão. É importante a gente entender por quê? Porque a esperança que não traz confusão, ela não nos decepciona. E a nossa esperança está em quê? Em Cristo. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está no caráter e na bondade e no amor de Deus. Por quê? Porque a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Não traz confusão, por quê? Porque Deus derramou o seu amor. A esperança não nos decepciona, por quê? Porque Deus derramou o seu amor. E quando Paulo fala de derramar, irmãos, fala de abundância de amor. Pensa que Deus derramou o seu amor em nossos corações. Mas é importante que nós temos esperança. Essa esperança é gerada pela tribulação, pela paciência, pela perseverança, um caráter aprovado. Chegamos a ter a esperança. E esperança por quê? Porque Deus derramou do seu amor. Mas quando se fala em amor hoje em dia para as pessoas, e principalmente amor de Deus, não gera impacto. Você já parou para pensar? Você já falou do amor de Deus para alguém? Fala assim: nossa, como Deus nos ama. Deus nos ama tanto que deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. A gente fala sobre isso, fala sobre o amor de Deus, não fala? Isso gera algum impacto na vida das pessoas? Dificilmente. Dificilmente. Há quem está essa semana contando os dias, as horas, os minutos e os segundos para terminar a sexta-feira, para voltar a beber, para voltar a praticar todos os tipos de males. É verdade ou não é? Tem gente que fez jejum de tudo quanto é coisa, para chegar depois da manhã, enfiar o pé na jaca de novo. E a gente vai falar desse amor, e esse amor parece que não gera impacto, não gera vida, não gera transformação. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. E por que nós entendemos isso? Porque houve um meio pelo qual Deus fez isso em nós. E o versículo continua, depois da vírgula diz: por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por isso que pregar é importante, é muito importante a gente falar do amor de Deus, mas não é nós que convencemos, não é nós que transformamos, não é nós que vamos fazer o amor de Deus gerar impacto na vida das pessoas. Nós precisamos pregar a mensagem desse amor, mas é o Espírito Santo. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio de algo, do Espírito Santo que está habitando em nós. Sabe quando você abriu os olhos para entender o amor de Deus e falar: meu Deus, como Deus me ama, aleluia, como Ele me ama? Quando o Espírito Santo dele veio habitar dentro de você e te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Porque sem esse Espírito Santo, amor de Deus ia ser só amor de Deus, que as pessoas dizem por aí e falam muito bonito durante essa semana, mas é só isso. Não gera mudança, não gera transformação. E esse amor chega em nós, irmãos, através do quê? Da justificação pela fé. Por quê? Por causa dessa justificação nós temos paz com Deus. Por causa dessa justificação nós temos acesso pela fé à graça de Deus e estamos firmes nela. E nos gloriamos na esperança da glória. Nós vivemos uma vida de esperança porque Deus derramou o seu amor sobre nós, o Espírito Santo habita dentro de nós, e o Espírito Santo é quem vai nos apresentar naquele dia como igreja amada, adornada para o noivo que é Jesus Cristo. E nos gloriamos nisso. Essa é a esperança que move a igreja do Senhor. É o Espírito Santo que Ele nos concedeu.
De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. De fato, dificilmente alguém morra por um justo. Não é verdade? Você morreria por alguém? Você morreria por alguém? Outra pergunta: alguém que você ama muito morreria por você? Aí, irmão, se a gente fizer esse crivo, essas perguntas, e pensarmos assim, que às vezes a gente troca o amor de Deus por pessoas, por coisas. Você já parou para pensar quantas vezes você deixou de servir a Deus, de amar a Deus, de dar um tempo para Deus, para às vezes oferecer esse tempo a alguém? E tempo é dinheiro, tempo é precioso, tempo é valoroso, e não ofereceu esse tempo para Deus. Aí se você olha para esse texto e ele diz assim, ó, por um justo pode ser que alguém morra, mas você puxando na sua mente aí, não acha ninguém que morreria por você, e você acha que alguém além de Cristo Jesus mereça mais o seu tempo do que qualquer pessoa que você tenha ou conviva? É verdade. Amor, reverência. Quem mais merece isso de nós? Gratidão, respeito, obediência, é quem teve coragem e amor o suficiente para morrer por nós. Não estou dizendo que a gente tem que abandonar as pessoas, até porque esse amor que nós recebemos de Deus vai fazer com que a gente seja compreensível, que a gente seja amável, que a gente seja cuidadoso, que a gente seja respeitoso. Isso vai gerando tudo isso em nós. Mas quem merece a maior parte, quem merece o tudo de nós, é só Ele. Porque por um justo pode ser que alguém morra. Mas imagina, irmãos, que nós nunca fomos justos desde que nascemos. Não dá nem para passar pela nossa cabeça que a gente é justo de alguma maneira. E Jesus morreu por nós. Glória a Deus. Pensa num amor. Pensa num amor derramado por Deus. E o Espírito, por meio do Espírito Santo, naquela cruz. E esse Espírito Santo fez nós entendermos que o amor de Jesus é superior a todos os amores. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Paulo vai falar aqui, ó, ainda éramos fracos. Depois ele vai falar, éramos pecadores. Versículo 9: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Coloque-se de pé, que sobre isso aqui eu vou falar semana que vem, que vai tomar bastante tempo. Louvado seja o nome. Deus demonstra o seu amor por nós. Obrigado. Amor, irmãos, é algo que é demonstrado. Quando você ama alguém, você não só fala, você demonstra. Você ama seu filho, você abraça ele, você beija ele. Mas não só isso, você também castiga ele, você exorta ele, você ensina ele. Que é interessante que o conceito de amor, às vezes, é só proteção. E às vezes o excesso de proteção não vai gerar tribulação, e essa tribulação não vai gerar paciência, essa paciência não vai ter perseverança, essa perseverança não vai se tornar um caráter aprovado, e esse caráter aprovado não vai se transformar em esperança, e essa esperança não vai gloriar no amor de Deus que foi derramado por nós, e foi derramado em nossos corações. Então nós precisamos entender amor, que o amor também fala a verdade.
o amor corrige. E nosso Deus faz isso conosco. Pensa que faz dias que Deus vem nos chamando a atenção e nos falando sobre mudar, sobre ter intensidade, sobre querer mais da presença dEle, sobre amar mais a Ele, sobre sermos homens de Deus e mulheres de Deus. E esse livro de Romanos vai nos mostrando a justificação, vai nos mostrando todos os meios pelos quais Deus passou para que nós pudéssemos desfrutar dessa justificação, porque através dessa justificação nós temos paz com Deus, nós temos acesso à graça, nós nos gloriamos em Deus e na esperança da sua vinda, da sua glória, do seu poder, e mais ainda Paulo vai dizer, Ele nos livrará da sua ira. Temos que ser grato a Deus, porque por um justo talvez alguém ouse morrer, mas e pelo fraco, pelo pecador, pelo imundo, pelo ímpio, por aquele que não estava nem aí, mas ainda assim Cristo morreu por nós. Ele nos amou com amor eterno e com bondade nos atraiu. Ah, como o amor de Deus é tremendo, mas nós temos esse privilégio, porque o Espírito Santo habita dentro de nós e nós enxergamos esse amor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa graça tão poderosa, por essa graça tão sublime, tão linda. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti, precisamos da Tua presença. Ah, como nós precisamos, Senhor Deus, ser envolvidos por este amor tão grande, tão fiel, tão poderoso. Esse amor, Senhor Deus, que revela a Sua grandeza, a Sua bondade. Esse amor que revela a nossa insignificância, e por causa disso nós nos voltamos para Ti, nos agarramos a Ti e não queremos soltar de Ti, Senhor. Ajuda-nos a permanecer na fé, a permanecer na graça, a permanecer no amor. Ajuda-nos, Senhor, a continuar em adoração a Ti, reconhecendo Tu como Senhor das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu oro, agradecido porque Tu és o nosso Deus, Tu és Senhor das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós queremos interceder neste momento em favor da vida da Márcia, Senhor, a minha prima. Tenha misericórdia, toque na vida dela, Senhor, abençoe, tira toda a enfermidade, toda a hemorragia, todo o mal, venha cair por terra e o Teu nome venha a ser engrandecido. Pai, completa a obra na vida do irmão José Pereira, cuida dele, Senhor, meu Deus, restaura a saúde do Teu filho, restaura a família, Senhor, em adoração e louvor a Ti, para a glória do Teu nome. Abençoe a vida da minha mãe, Senhor, cura ela, Senhor, de todo mal-estar, toda dor, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que tem atingido a Tua filha, venha cair por terra e o Teu nome venha a ser glorificado. Abençoe a vida do Pai, Senhor, nosso pastor, guarda ele, cuida dele, Senhor, tira todo o mal, toda a enfermidade, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que tem afligido a vida do Teu filho, para a glória do Teu nome, nós oramos e Te agradecemos, Deus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém.